aí, gente, a gente vai dar continuidade. Vocês conseguiram ver o vídeo direitinho? Sim, professor. Pronto. Eu sei que é difícil, assim, essas coisas práticas remotas, mas quando vocês estiverem na prática, eu acredito que vocês vão ver isso bem. Com certeza. Porque é tudo questão de praticar, né? Aqui a gente vai pelo menos tendo uma noção. Exatamente. Pronto. E aí, gente, sobre o comprimento e a estatura, né? O comprimento e a estatura, ela é a medida de crescimento muscular e esquelética da criança, né? Ele deve ser avaliado desde o nascimento até a idade adulta. A gente viu na aula do sábado passado que quando a criança nasce, né, nos cuidados imediatos, um dos cuidados imediatos é as medidas antropométricas, né, de peso, de comprimento, e é avaliado desde o nascimento até a idade adulta, né? É uma medida importante, né, influenciado pela hereditariedade, né, como eu falei para vocês, e a genética, né, é um fator intrínseco muito importante que está relacionado com essas medidas antropométricas, como, por exemplo, se o pai é baixo, né, a mãe ou a mãe, né, a criança pode provavelmente ser também, né? A genética ela é muito forte, né? O comprimento e a estatura também pode estar ser influenciado pela alimentação, pela nutrição, né? Ou por problemas hormonais, dentre outros. Existem, né, pessoas que tomam, né, até hormônios, né, para o crescimento, né, para crescer. E aí, em crianças até 2 anos de idade, é medido o comprimento, né? Essa criança, ela é para ser medida, né? O comprimento, ela é deitado, né? Com aquela réguazinha antropométrica. Eu acho que vocês viram no vídeo também. E para os maiores de 2 anos, né? É medido a estatura, né? Onde a criança fica em pé. E aqui, gente, tem a régua antropométrica, né? Que ela é essa réguazinha de madeira, na maioria das vezes, onde existe uma parte fixa, né? A partezinha de cima, essa parte de madeira. Ao lado, né? Existe a escala numérica, né? Do comprimento da criança e a parte móvel. E aí, vocês viram no vídeo também, e aqui na imagem mostra, né, que a criança, ela fica deitadazinha, a cabeça da criança, ela precisa estar batendo nessa partezinha fixa da régua antropométrica, né? A criança tem que ficar bem acomodada, né, nessa régua antropométrica, né? Os joelhos da criança tem que ficar estirados, né, as pernas, para que possa ser feita uma medida fidedigna, né, desse comprimento da criança. Lembrando que até 2 anos de idade é realizado o comprimento e acima de 2 anos a estatura. Até no cartão da criança, né, na caderneta de saúde da criança, existem lá 2 gráficos, o do comprimento até 2 anos e o da estatura a partir de 2 anos. E aí, alguns cuidados, né, na verificação do comprimento, como informar a criança, a mãe e o acompanhante sobre o procedimento, fazer com que a criança se sinta protegida, né, durante a execução do procedimento, prevenir acidentes, sempre. Na medição de crianças pequenas, deve-se manipular o antropômetro ou régua antropométrica também, que ele pode ser chamado, cuidadosamente para não machucá-lo. Prevenir a infecção cruzada, sempre fazendo a desinfecção, a limpeza entre uma medida e outra. E preparar o instrumento, né? Cobrir com lençol a mesa do exame, né? Se a criança for usar.
e preparar a criança para a medida, retirar os calçados, auxiliar a criança se for necessário e posicioná-lo de maneira adequada. Observar, né, rigorosamente a execução da técnica para não alterar os resultados. Após a medida, anotar imediatamente o resultado. Ajudar a criança a repor os calçados e aí informar a criança ou a mãe ou ao acompanhante o seu comprimento ou estatura e ter cuidado, né, com a régua ou fita métrica, higienizar e guardar. E aí também existe o gráfico, né, na caderneta de saúde da criança do comprimento, onde na parte inferior está a idade da criança e na parte lateral esquerda está os centímetros, né, da criança. E aqui em cima está a legenda. A legenda do tamanho de acordo, né, com a medida que foi realizada da criança. Se está adequado, se está acima ou abaixo do esperado para a idade. O ideal, né, é que esteja, no caso do comprimento, entre 3 e mais menos 3, né, entre esse e outro. Se tiver abaixo ou acima, né, está acima ou abaixo da idade, né, do comprimento para a idade. E aqui esse vídeo é o que vocês já viram. E existe também outra medida, né, de crescimento da criança, que é o índice de massa corporal, que é o IMC. É aquela regra básica, onde é medido o peso, né, em quilo, dividido pela altura ao quadrado. Né? Esse IMC, ele indica uma melhor avaliação da criança e ele é um bom marcador para avaliar o estado nutricional da criança, para saber se essa criança ela está com o peso está adequado para a idade da criança, se está adequado para a altura, né, para saber se essa criança está eutrófica, né, que é normal, ou está sobrepeso, está com baixo peso. E o índice de massa corporal, ele proporciona, né, essa avaliação do estado nutricional da criança. E aí, na caderneta de saúde da criança também é possível, né, verificar esse índice de massa corporal. Na caderneta de saúde da criança tem essa imagem que vocês podem verificar aqui, onde na partezinha lateral, né, está o comprimento, que você primeiro mede a criança, depois pesa e aí vai fazer essa relação do peso para a altura, se está adequado. Depois coloca no gráfico, né, do IMC. Na parte lateral está o comprimento da criança, por exemplo. A criança ela mediu 59 centímetros, né? E aqui você vai observar o peso, né? Nesse espaço do meio, onde tem esses números, é o peso. Aí você vai. Uma criança, ela pesou 5,8 kg. Aí você vem aqui, 5,8 e relacionado ao comprimento, né? Você verifica aqui nessa partinha lateral. Aí vem 60, né? O comprimento, por exemplo, 60. E aí o peso foi 5,8 kg. Aí 5,8. Aí essa parte de cima, desses números de cima, onde tem 8, 9, 10, é o IMC da criança. Uma criança que tem 5,8 kg e mede 60 centímetros, o IMC dela é 16. Aí, em seguida, após verificar isso, você vai lá no gráfico e coloca. Embaixo tem a idade e aqui o IMC. Aí você vai lá, por exemplo, a criança ela tinha 2 meses. Aí você vai lá aqui no 2, embaixo, aí foi 16, né? O IMC dela. Aí você vem aqui na lateral, tem o 16. Aí você marca um pontinho, aí verifica se está adequado ou não. E aí, por essa tabela do IMC, dá para verificar se a criança está obesa, né, sobrepeso, está com risco de sobrepeso,
se o IMC está adequado, se está com magreza ou a magreza acentuada. Tudo isso está relacionado com o peso e a altura da criança. E aí, gente, a gente viu a parte do comprimento agora, e aí a gente vai ver a de desenvolvimento infantil, né? O desenvolvimento, gente, diferente do comprimento, ele está relacionado, né, às transformações complexas da criança. Transformações essas que são dinâmicas e progressivas. O desenvolvimento, ele inclui, além do crescimento, né, a maturação, a aprendizagem e os aspectos psíquicos. Ou seja, o desenvolvimento ele está relacionado, né, com a capacidade de aprendizagem, de desenvolvimento neurológico da criança, né, diferente do crescimento que está relacionado com o aspecto biológico, né, de crescimento, de tamanho. O acompanhamento e avaliação do desenvolvimento infantil. Ele tem por objetivo, né, a promoção, a proteção e a detecção precoce de alterações passíveis de modificações que possam repercutir na vida futura da criança. Os estágios do desenvolvimento, eles são sequenciais, né, de acordo com a idade da criança. A criança ela vai crescendo e se desenvolvendo de acordo com os meios, né, em que ela vive, com o ambiente e com os estímulos que ela recebe, né? E fatores como maturação neurológica, né? Desenvolvimento neuronal, modificações anatômicas, estruturais, bioquímicas e funcionais, elas podem interferir no desenvolvimento. O desenvolvimento, gente, ele é importante, ele permite, né, identificar problemas tais como atraso no desenvolvimento da fala da criança, alterações relacionais, de interação com a criança, de relacionamento com as pessoas. Permite identificar também tendências ao isolamento social, dificuldades na aprendizagem, agressividade e dentre outras. Todos esses problemas, eles são fundamentais, né, para o desenvolvimento e a intervenção precoce para o diagnóstico dessa criança. Ou seja, você acompanhando o crescimento e o desenvolvimento da criança, verificando, né, todas essas questões, você permite, né, nos permite, né, uma intervenção precoce e um prognóstico melhor para a criança, né? Professor, Oi? a aluna Maria tá pedindo para tu aceitar ela para entrar na aula. Oh, meu Deus. Maria, né? Não tá aqui, não. E aí, o diagnóstico do acompanhamento, o diagnóstico e o acompanhamento do desenvolvimento das crianças são de grande relevância, né? E os protocolos, os principais protocolos, eles preconizam a avaliação objetiva de habilidades motoras, comunicação, interação social e interação cognitiva. O desenvolvimento, gente, ele permite, né, a avaliação desde a criança bebê, recém-nascida, né, através dos reflexos primitivos, até as crianças acima de 2 anos de idade. Aliás, acima de 10 anos de idade. E aí, do desenvolvimento, ele é aquele
O Ministério da Saúde, de acordo com a avaliação de crianças, eles preconizam, né, o que a criança tem que fazer, né, de acordo com a idade. E aí, o bebê, ele deve começar a mamar logo após o nascimento, né? Amamentar logo após o nascimento é muito importante para a saúde do bebê e da mãe, contribuindo para o vínculo mãe e filho. O bebê gosta de ouvir a mãe falar e cantarolar enquanto cuida dele. Ele já consegue demonstrar sinais de prazer, sorrir e desconforto, chorar ou resmungar. Isso é o normal, né, para a criança, bebê. E aí, o Ministério da Saúde, ele preconiza, né, que o recém-nascido, o bebê, ele faça essas ações, e aí a gente avalia, né? Geralmente, na consulta de puericultura, a gente pergunta à mãe, o seu bebê, ele já consegue escutar quando você fala? Já consegue sorrir, consegue chorar, resmungar? Aí, dependendo do que a mãe disser, a gente vai pontuando e verificando, né, se essa criança está com o seu desenvolvimento adequado para a sua idade. 1 a 2 anos, né? O bebê ele fica protegido, né? Meses, desculpa. O bebê fica protegido pelo leite materno e raramente ele adoece, né? A criança que mama, ela mama exclusivamente até os 6 meses, né? É uma criança mais saudável, né? Que tem um sistema imunológico mais fortalecido. No colo da mãe, ele se sente seguro e acalentado. Ele gosta de ficar em várias posições e olhar para objetos coloridos, mas, sobretudo, gosta de ver o rosto da mãe e responde a sorrisos. A gente pergunta, a gente está avaliando uma criança de 1 a 2 anos, a gente pergunta, a criança ela já responde a sorrisos? Ela consegue visualizar objetos coloridos? Fica assim, com a atenção maior a objetos coloridos? Aí a mãe vai respondendo e a gente vai pontuando. Vai marcando se a criança está, essa ação, né? Essa ação está presente ou ausente. Aí, no caso, se estiver ausente, aí é questão de acompanhar, né? Isso. Aí, se estiver ausente, né? Não, Fase já é normal para estar descobrindo certas coisas. Isso. Aí a gente vai ter uma atenção maior. Na próxima consulta, a gente pergunta novamente, né, à mãe, e aí vê, né, se está presente ou ausente. Se ainda continuar ausente, a gente geralmente encaminha para especialistas, e aí fica fazendo um monitoramento mais intenso, né, dessa criança, para detectar precocemente alguma alteração. Em 3 a 4 meses, né? O bebê ele está mais ativo, olha para quem o observa, acompanha com o olhar e responde balbucios quando alguém conversa com ele, gosta de pôr as mãos e objetos na boca, né? Aprecia a companhia da mãe e gosta de trocar de lugar. Mais atenção, porque já não fica quieto, pode cair. Né? De bruços, levanta a cabeça e ombros. A gente pergunta, de acordo com a idade, né, a mãe. Se a criança ela já leva objetos à boca, já leva as mãos à boca, né? Ele responde com balbucios, né? A barulhos, né? Se de bruço ele já consegue levantar a cabeça e ter uma estabilidade maior do pescoço, né? E aí a gente vai verificando se esses reflexos, né? Essas atitudes da criança estão presentes ou ausentes. Do 5º ao 6º mês, o bebê sabe quando se dirige a ele e gosta de conversar, né? Ele fica interagindo quando a gente conversa. Quando ouve uma voz, procura com o olhar, olha e pega tudo. Aí a gente tem que orientar a mãe, né? Cuidados com objetos pequenos para não engasgar. A gente sempre dá essas orientações para a mãe. Para que ele se movimente melhor, a mãe a quem cuida dele deve colocá-lo no chão, né? Já deve se proporcionar esse contato com o chão, a criança, né? Vira a cabeça na direção da voz ou objeto sonoro. Né? A gente, quando faz um barulho, a criança procura esse barulho. E aí, isso é um reflexo, né,
que está presente do 5º ao 6º mês. E a gente sempre interroga a mãe se a criança já está conseguindo realizar essas ações. E se não, né, a gente fica monitorando, fica avaliando melhor essa criança e, se for necessário, encaminha, né, para um especialista, geralmente um pediatra, né, para verificar esse desenvolvimento melhor dessa criança. De 7 a 9 meses, né, mesmo estando amamentando, o bebê começa a querer provar outros alimentos, né, já está na idade, né, de ir introduzindo a alimentação à criança. Ele gosta de brincar, né, com a mãe e os familiares, às vezes estranha as pessoas, né, de fora de casa, que não tem convívio com essa criança. A criança não gosta de ficar só nessa idade, já fica sentado e também pode se arrastar ou engatinhar, pode até mesmo tentar se pôr de pé. Né? Isso aqui é o que o Ministério da Saúde diz, mas é variável, né? Geralmente de criança para criança. Tem criança que antes disso já está conseguindo engatinhar, né? Se colocar de pé nos objetos. Mas dentro da normalidade, né, de 7 a 9 meses, é para a criança realizar essas ações. A criança nessa idade é muito curioso, por isso, não se deve deixar ao alcance dela medicamentos, inseticidas, pequenos objetos, né, para não provocar acidentes. Já fica sentado, né, sem apoio, né, o normal para que essa criança nessa idade fique. 10 a 12 meses, o bebê já está crescido, gosta de mimar-se com os pais, dá o adeus e o tchau, né, bate as mãos, fala pelo menos uma palavra com sentido, e aponta para as coisas que ele quer, né? Come comida da casa, porém precisa comer mais vezes que um adulto, né? A criança. Tem a alimentação de 3 em 3 horas, né? Gosta de ficar em pé, apoiando-se aos móveis ou nas pessoas, né? E engatinha ou anda com apoio. De 13 a 18 meses, a criança está cada vez mais independente, né? Quer comer sozinha, se reconhece no espelho, anda alguns passos, mas sempre busca o olhar dos pais ou dos familiares, porque é com a família, né, que a criança ela se sente segura. Fala algumas palavras e às vezes frases de 2 ou 3 palavras, brinca com brinquedos e pode ter um brinquedo predileto, né? E aí ela pode andar sozinha também nessa idade. Essa avaliação, gente, é importante, né, para fazer um diagnóstico precoce de alguma alteração na criança. Por exemplo, uma criança entre 18 meses que não realiza, né, nenhuma dessas ações, a criança não está se desenvolvendo adequadamente. E aí precisa, né, ser investigada. 19 a 2 anos, né? A criança já anda com segurança, dá pequenas corridas, sobe e desce escadas, né? A criança já se torna mais independente, brinca com vários brinquedos, aceita a companhia de outras crianças, né? Porém, brinca sozinha ainda, já tem vontade própria, fala muito, sobe e mexe em tudo, né? Deve ter cuidado, né, com fogos e cabos de panela, corre ou sobe degraus baixos. Né? Uma criança nessa faixa etária para estar realizando essas atividades. De 2 a 3 anos, né, uma criança já maior, mais independente, já gosta de se vestir sozinho, está ficando sabido, dá nome a objetos, diz seu próprio nome, fala que é seu, né? Tem essa questão já de pertencer-se, né, a ele. A mãe deve começar aos poucos a tirar fraldas, né, e ensinar com paciência o seu filho ao piniquinho, né, a se limpar, sobre as suas necessidades. Ela já demonstra suas alegrias, tristezas e raiva, né, a criança. Gosta de ouvir histórias e está cheia de perguntas, diz seu nome e nomeia objetos como sendo os seus.
De 3 a 4 anos, né? A criança gosta de brincar com outras crianças, gosta assim, de interagir, né? Tem interesse em aprender sobre tudo que o cerca, inclusive contar e reconhecer as cores, ajuda a vestir-se a calça e os sapatos, brinca imitando as situações do seu cotidiano e os seus pais, veste-se com auxílio. De 4 a 6 anos, né, a criança gosta de ouvir histórias, aprende canções, ver livros e revistas, né? Nos 2 anos, geralmente, a criança já está ali numa escola, né? Consegue interagir com outras crianças, aprender. Veste-se e toma banho sozinho, escolhe suas roupas, sua comida, seus amigos, corre e pula alternando os pés, gosta de expressar as suas ideias, comentar o seu cotidiano e às vezes conta histórias. Conta ou inventa pequenas histórias, né? Eu acredito que quem tem crianças nessas idades, que está aqui com a gente, está se identificando. A partir do... É verdade. Oi? Professor. O meu afilhado, ele tem mais de 2 anos. Acho que deve ter uns 2 anos e 4 meses. Uhum. Ele não fala nada e ele não come. Será que ele tem algum problema? Ela faz acompanhamento do crescimento e desenvolvimento? Não. Pois é importante, né, que essa criança ela seja acompanhada para verificar seu crescimento, seu desenvolvimento. A gente viu também que o meio a qual essa criança é inserida, ela influencia no crescimento e desenvolvimento dela, né? Se a criança ela é estimulada a se alimentar, né, a provar de alimentos, a provar de diversos tipos de alimentos, frutas, dentre outros. Se a criança ela é estimulada a brincar, a interagir com outras pessoas, tudo isso... Essa fase vai muito dos pais também, né? Da família, dos pais, tudo isso influencia, né? O meio. E assim, está tendo até o desenvolvimento, é importante investigar e um acompanhamento. Até 1 ano e 2 meses, ela não dava comida nenhuma para ele, só peito. Pois é. 1 ano e 2 meses não é para a criança estar em aleitamento exclusivo. Já é para a criança estar se alimentando. Não é, tá bom. Aí, quando ele saiu do peito, ela deu mingau de maisena. Sabe aquela maisena? Uhum. Sim. Pois é. Aí até então, ele já tá com 2 anos e 4 meses, até então ele não come mais nada, a não ser o mingau de maisena. Pois é. Tudo que a gente bota na boca dele, ele faz força para vomitar. E quando ele engole, ele vomita para fora. Ele não come nada, nenhum tipo de arroz, nenhum tipo de suco. E outra, ele não bebe água. Pois é. É importante, né? Um acompanhamento dessa criança e o estímulo. Mas assim, gente, o estímulo não é só você tentar uma vez a criança, né? Por exemplo, vai tentar dar água uma vez. E essa criança já é novo, né? Para a criança, os alimentos, né? Essa forma, a forma de se alimentar. E aí você vai estimular apenas uma vez, aí a criança já regurgita, né? Já desiste. Aí você já desiste, não fica tentando, né? Não, você tem que ficar tentando, insistindo. A criança não gosta de suco, sei lá, de goiaba. Vou tentar outro suco. Vou tentar não gosta do suco, mas às vezes gosta da fruta. Tudo é do ambiente a qual a criança vive, do estímulo a qual ela recebe. E sobre a fala? Então, e sobre a fala também, o estímulo também está relacionado ao ambiente. E ela tem quantos anos mesmo? 2 anos e 4 meses. Pois é. E aí, é importante o acompanhamento dessa criança, né? Uma consulta com o pediatra, para ver como é que está esse desenvolvimento delas. Uhum. Tá bom? Tá bom. Mesmo nas vacinas, quando vai dar as vacinas, a criança não faz acompanhamento de puericultura, não? Não, faz não. É porque assim, ela morava em Acopiara. Uhum. Aí ela mal ia já para as consultas do menino. Ela mal ia. Uhum. Aí ela se mudou pra cá. Quando ela se mudou pra cá, ela procurou o PSF, eu mandei ela procurar e tal. Mas mesmo assim, a preguiça é tão grande que ela não levava. Eu acho que ele tem 2 anos e 4 meses. Eu acho que ele ainda tá tomando vacina de 8 meses, de 1 ano, sei não. Aí eu sei que ele nem tomou as vacinas todas. Pois é. Nossa.
Pois é importante, né, a criança fazer esse acompanhamento, porque aí você consegue diagnosticar precocemente alguma alteração. Uhum. Então, o que eu oriento, né? Procurar o acompanhamento, né, de puericultura dessa criança, uma consulta com o pediatra, tá bom? Procurar a sua unidade de saúde para ver como é que tá. E em relação ao peso da criança também, né? Já que essa criança não se alimenta, se está adequado ou não, tá bom? Tá bom. E aí, a partir dos 7 anos, né, a criança ela começa a desenvolver o julgamento global, de alto valor, aumenta a influência dos amigos, né, começa a se socializar melhor com seus amigos. E a partir dos 10 anos de idade, né, inicia-se as mudanças relacionadas à puberdade e o estirão do crescimento. Né? Nas meninas, o estirão do crescimento, né? Onde a gente marca o desenvolvimento da puberdade. Né? Nas meninas, 11 anos, e nos meninos, geralmente, em torno dos 13 anos, aí é o pico onde eles começam a crescer. É o que a gente chama de crescimento e desenvolvimento, né? Essa transição da fase infantil para a adolescência. E aqui essa imagem, ela reflete sobre o desenvolvimento motor da criança, né? De acordo com o mês, os principais marcos de desenvolvimento da criança. Um mês segue a luz, né? No recém-nascido existem os reflexos subcorticais, né? Um mês segue a luz, com 2 meses sorri, balbucia, com 3 meses sustenta a cabeça, e assim sucessivamente. E aqui eu vou mostrar para vocês esse vídeo, né, que reflete sobre o desenvolvimento da criança. A gente tem escutado muita frase, cada criança tem o seu tempo. Mas será mesmo? Cada criança tem o seu tempo mesmo? Sim, cada criança é um ser único. Cada criança tem a sua história de vida, a sua constituição genética, é inserida num meio diferente de aprendizagem, tem uma história familiar. Isso faz dela um indivíduo único. Mas é diferente de falar que cada criança tem o seu tempo. Existem os marcos do desenvolvimento infantil. E esses marcos marcam a vida da criança. Existe um limite inferior e superior para a criança adquirir habilidades relacionadas a esses marcos. Então, ela pode ter o seu tempo dentro de um limite de segurança. Um exemplo disso é o andar. A gente sabe que tem crianças que andam cedo, crianças que começam a andar em 10 meses. Esse é o limite inferior. A maioria anda por volta de um ano e um mês. E a gente sabe que o limite superior é 1 ano e 4 meses, 16 meses. Então, ele mostra essa faixa, a faixa da normalidade que a gente espera que a criança ande. Com 2 anos, a criança já deve saber correr e descer escada. Com 2 anos, com 1 ano, a criança começa a falar palavrinhas soltas. Com 2 anos, ela já deve ter um repertório maior de palavras, um vocabulário maior. Já deve conseguir falar 2 ou 3 palavras juntas. Então, isso vai dando a margem, o limite desse tempo que a gente pode esperar. Os marcos de desenvolvimento são muitos, desde o bebê pequenininho, sustentar a cabeça, sustentar o tronco, sentar sozinho, engatinhar, se arrastar, brincar de esconder, de sumir e aparecer, reconhecer a voz do outro, andar, e assim segue ao longo da primeira infância, até os 2 anos. Então, os mais marcantes têm uma quantidade maior de habilidades que a criança deve alcançar, mas até o final da primeira infância, ela tem um número determinado de habilidades a serem conquistadas, que a gente deve ficar atento. Então, eu acho muito perigoso quando a gente fala, ainda não está andando, não está falando, não, ainda não engatinha, e a gente fala, mas cada criança tem o seu tempo. Quando a gente fala isso, sem perceber, a gente pode estar atrasando uma família a buscar uma intervenção precoce para aquela criança, que pode ser fundamental
precisar de uma terapia, de um tratamento, para conseguir esse recurso, essa habilidade. Mais tarde um pouquinho. E às vezes é uma coisa simples. Às vezes é um profissional de saúde orientar aquela família, perceber que de repente tem uma mãe, um cuidador, que por questões da vida está deixando a criança muito presa, a criança fica muito no bercinho, no carrinho, na cadeirinha de alimentação, uma criança que fica no chão. Como que a gente vai querer que ela ande se ela não tem esse estímulo? Uma criança que não está falando, mas de repente ela faz sons e a gente entende tudo. A gente dá o que a gente acha que ela está querendo. Será que eu converso com essa criança? Eu canto música, canto histórias com essa criança? Às vezes é uma orientação familiar, mas às vezes não. Às vezes, de fato, a criança tem um atraso no desenvolvimento que precisa ser visto. Aí você pode perguntar, mas Carol, como é que eu vou saber se o meu filho está nessa faixa, né? Na faixa da normalidade, no que a gente chama da faixa de segurança? Uma dica que eu dou sempre é a carteira de saúde, a caderneta de saúde da criança. Aquela que a gente recebe quando a criança nasce ou a primeira vez que vai no posto de saúde da vacina. Que é um documento formidável. Vai muito mais do que a carteira de vacinação. A carteira de vacinação está ali dentro, mas o documento é muito mais abrangente. E ele tem os principais marcos de desenvolvimento da primeira infância. Ali você pode acompanhar, ler, estuda e acompanha seu filho por ali. Se você tiver qualquer dúvida, se seu coração de pai, mãe, acender a luz, procura um pediatra. No primeiro momento, o pediatra é o profissional mais indicado para avaliar a criança e te orientar. Ver se de repente é o caso de procurar um neuropediatra, um fono, um fisioterapeuta, um psicólogo, um profissional mais especializado. Pronto. Gente, vocês têm alguma dúvida? Até agora tá tranquilo. Tá. Pronto, Pra mas mim tá agora, nesse sempre. momento, a